Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Leão, leitura do amor para Leão. Vamos lá, tarô. Signo de Leão, leitura do amor. Vamos iniciar a leitura para o signo de Leão. 5 de paus, 5 de paus e a carta do julgamento. 5 de paus e a carta do julgamento, Leão. Bem, aqui me fala de um momento, de uma situação envolvendo sua vida amorosa, ou seja, o seu relacionamento, vivendo um momento, uma fase de conflitos, uma relação que está em conflito, ou seja, conflitos entre você e o seu parceiro, entre você e a pessoa amada. Vejo aqui que é uma situação onde ambos não querem ceder, portanto, é um conflito, são conflitos que acabam, veja bem, se perdurando, acabam exatamente por ambos não estarem dispostos a cederem. Há um processo de... é como se esses conflitos já se arrastassem por algum tempo, ou seja, não fosse apenas um fato isolado, um caso isolado, algo que já se arrasta por algum tempo. E aqui me mostra, através da carta do julgamento, Leão, um convite, um momento, um período de avaliação, um momento de você, juntamente com o seu parceiro, juntamente com a pessoa amada, fazer uma avaliação com relação a esse momento que essa relação está passando. Então aqui é um chamado para um momento de avaliação dessa situação, dessa relação em si, um período de renovação nesse amor, nessa relação, um momento para resolver pendências, problemas, enfim, encarar o que precisa ser encarado, no sentido de equacionar esses problemas, colocando assim um ponto final nesses conflitos, porque isso acaba, logicamente, isso acaba trazendo consequências, isso acaba arruinando, isso acaba prejudicando, colocando, digamos assim, essa relação em risco. Então, um chamado para uma avaliação,
para ambos os parceiros avaliarem, enfrentar o que precisa ser enfrentado, buscando, logicamente, a equação desses problemas, ou seja, a causa desses conflitos, e eu quero saber exatamente a causa desses conflitos, mas aqui é um momento onde ambos os parceiros devem parar, repensar, analisar essa situação, fazer uma busca, uma análise, ver o que precisa ser feito, o que precisa ser corrigido, para que essa situação, ou seja, para que esses conflitos não permaneçam, para que esses conflitos possam chegar ao fim, para que essa situação não continue. Então, é um momento, Leão, de você e a pessoa amada refletir, analisar o que está acontecendo, o porquê desses conflitos, o porquê dessa situação e, logicamente, buscar a resolução desses problemas, para que esses conflitos não continuem, para que essa situação possa mudar, para que essa relação, ao invés de ser uma relação conflitante, seja uma relação harmoniosa, equilibrada, sadia entre ambos. Eu quero entender o porquê desses conflitos, o que está levando esses conflitos, enfim, quais são os fatores, né, que está causando essa situação, esses conflitos entre você e a pessoa amada. A carta da morte e a carta do sol. A carta da morte e a carta do sol. Aqui fala de uma necessidade, de uma importância, de uma transformação. A carta da morte fala de transformação, fala de mudanças radicais, de transformação no âmbito emocional. É preciso haver uma transformação, uma mudança de comportamento de ambos os parceiros. A carta do sol, ela surge, ela vem para mostrar, ela simboliza a capacidade de iluminar situações que precisam ser compreendidas no relacionamento. Portanto, aqui representa a capacidade de iluminar, de trazer às claras, de mostrar, de revelar situações que precisam ser compreendidas por ambos os parceiros nessa relação. Então aqui está mostrando que há uma necessidade de mudança, de transformação. Aqui está mostrando que tem que haver uma mudança de comportamento, que existem coisas que precisam ser compreendidas, ou seja, aqui me mostra que está faltando exatamente compreensão, e essa falta de compreensão é um dos fatores que está causando esses conflitos. Está faltando compreensão, está faltando aqui haver um clima de compreensão, de entendimento de ambos os parceiros. A causa desses conflitos, ou pelo menos uma das causas desses conflitos, é exatamente a falta de compreensão. É como que se ambos quisessem ter razão o tempo todo, não estivessem dispostos a cederem, e, logicamente, isso resulta em conflitos. Uma situação de conflitos nessa relação. Por isso, aqui representa um momento de reflexão, de análise, de busca de solução, de transformação, de mudança de comportamento e da busca pela compreensão nessa relação que vai, logicamente, resultar, que vai fazer com que esses conflitos não continuem nessa relação, trazendo automaticamente para essa relação, para esse relacionamento, um clima
de paz, de harmonia, ou seja, tornando essa relação uma relação saudável e prazerosa para ambos os parceiros. Compreensão e compreensão de ambos. A carta da lua e o as de espadas. A carta da lua e o as de espadas. Aqui eu identifico, Leão, aqui eu consigo verificar, veja bem, outros motivos que estão causando esses conflitos. Ou seja, aqui eu consigo verificar que aqui representa outros desafios que precisam ser encarados por ambos os parceiros, que precisam ser analisados, corrigidos e compreendidos. Aqui está me falando, veja bem, que ambos os parceiros precisam apostar numa comunicação, ou seja, melhorando essa comunicação, a maneira como um interage com o outro, para melhorar, para acabar com esses conflitos, ou seja, trazer harmonia e paz para essa relação. É preciso melhorar significativamente a comunicação sua com a pessoa, ou seja, melhorar a sua comunicação com o parceiro, ambos melhorarem essa comunicação. Aqui me fala de uma relação onde a comunicação está comprometida, não estão falando a mesma língua, não estão em sintonia, um casal com dificuldades de se comunicar. Ou seja, a comunicação está comprometida, isso, um problema chama outro problema, um problema traz consigo outros problemas, então a falta de uma comunicação mais clara acaba resultando numa falta de compreensão que leva aos conflitos, que acaba resultando numa situação, num clima de conflitos. Então, aqui me mostra a necessidade de melhorar essa comunicação. Aqui eu vejo aqui que está acontecendo por parte de um dos parceiros um clima, ou seja, uma nuvem de ciúmes, enfim, é preciso encarar o que precisa ser encarado nessa relação, é preciso melhorar essa comunicação, é preciso compreender o outro, é preciso que ambos se compreendam, ou seja, é preciso que ambos melhorem significativamente a comunicação no dia a dia, a maneira como um interage com o outro, enfim, trazendo assim para essa relação um clima de harmonia, de paz, de contentamento, de felicidade, tornando essa relação uma relação saudável, prazerosa, colocando assim um ponto final nesses conflitos. É importante, de extrema importância vocês trabalharem, melhorarem essa comunicação. A maneira como um interage com o outro no dia a dia é de fundamental importância. 2 de ouros e a carta da força. 2 de ouros e a carta da força. Aqui fala que eu identifico outra situação, ou seja, outro problema que precisa ser solucionado por ambos os parceiros. Aqui fala do equilíbrio, aqui prega o equilíbrio, aqui diz que é possível haver harmonia
se houver uma adaptação mútua e flexibilidade para lidar com demandas e desafios num relacionamento. É preciso ter, é preciso ter o equilíbrio, é preciso agir com flexibilidade. A falta da flexibilidade leva aos conflitos numa relação. Está faltando aqui, uma situação como se ambos os parceiros estivessem agindo com inflexibilidade. Ou seja, sabe quando eu disse aqui no início que se tratava de uma situação de conflitos que já se arrastava por algum tempo, e aí um cenário onde nenhum nem outro estavam dispostos a ceder? Exatamente isso, a inflexibilidade. Duas pessoas agindo de maneira desequilibrada e de maneira inflexível acaba, logicamente, resultando num clima de conflitos, acaba trazendo para esse relacionamento um cenário de conflitos, porque não há um entendimento. Não está havendo um entendimento. Não está havendo um equilíbrio. Então aqui prega o equilíbrio. Aqui está dizendo que é possível haver harmonia se houver uma adaptação. Tem que haver uma adaptação mútua, ou seja, de ambos. E flexibilidade na hora de lidar com demandas e desafios no dia a dia, ou seja, no que se refere a uma relação, no que se refere a um relacionamento. Aqui mostra a necessidade de se ter habilidade para lidar com situações e desafios numa vida a dois. É importante, é extremamente necessário, é vital, é essencial lidar com desafios, com situações, tendo habilidade. Habilidade. A falta de habilidade para lidar com situações, enfrentar desafios, acaba resultando em conflitos, acaba resultando numa falta de compreensão desses parceiros. Então aqui está mostrando a necessidade, a importância de ambos desenvolverem, ou seja, uma habilidade, ter habilidade para lidar com situações, com demandas, com desafios que vão surgir, que surgem ao longo de uma jornada, de uma caminhada entre duas pessoas. Situações que precisam ser encaradas, que precisam ser equacionadas por ambos os parceiros. A carta da temperança, a carta do mundo, a imperatriz e a carta da estrela. A temperança, a carta do mundo, a imperatriz e a estrela. Aqui eu identifico mais situações aqui que precisam ser encaradas por ambos os parceiros. Eu vejo aqui, através da carta da temperança, que fala do equilíbrio, da paciência, uma relação precisa ser revista. E a forma de como um interage com o outro, como é que você está interagindo com essa pessoa, como é que você está se dirigindo a essa pessoa. Isso pode fazer e faz toda uma diferença. Como é que você está se dirigindo? Como é que você interage? De que maneira que você interage com essa pessoa nessa relação? Será que está havendo um equilíbrio das emoções? Será que
há um equilíbrio, uma dosagem? Será que você está exercendo a paciência com essa pessoa, ou será que você está sendo impaciente com essa pessoa? Aqui prega o equilíbrio das emoções, o exercício da paciência na condução de uma relação. Aqui na Carta do Mundo é um chamado para se buscar o equilíbrio, a harmonia numa relação, nesse relacionamento. Ou seja, aqui está dizendo que não se constrói uma relação com incertezas e inseguranças. Portanto, aqui representa um chamado para buscar o equilíbrio e a harmonia. Porque uma boa relação, uma relação saudável, não se constrói com incertezas, com falta de paciência, com falta de entendimento, com uma comunicação arranhada, com uma comunicação que não é uma comunicação clara, ou seja, não se constrói uma relação com dúvidas e incertezas. Não se constrói uma relação onde não há uma busca de um equilíbrio, onde não existe uma harmonia entre esse casal. E aqui também me mostra algo importante que precisa ser compreendido e encarado por ambos os parceiros. Aqui mostra a carta da Imperatriz. Aqui está dizendo o seguinte: é preciso que você encare, ou que vocês dois encarem, esses impasses afetivos como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e não de distanciamento. E não levando para o âmbito dos conflitos, ou seja, esses impasses, esses desafios precisam ser encarados como uma oportunidade de crescimento e não gerando e causando conflitos entre vocês dois. E aqui na Carta da Estrela, aqui traz, Leão, apesar de todos esses problemas, esses desafios, esses impasses, mas aqui traz uma esperança de renovação nesse amor. Aqui está dizendo que é possível vencer esses desafios, é possível encontrar felicidade, é possível vencer esses desafios, encarar esses desafios, é possível é possível haver uma renovação nesse amor. É possível, através da Carta do Sol, que vem para mostrar, para revelar a capacidade de iluminar situações que precisam ser compreendidas por esse casal, aqui traz um clima. Aqui representa uma espécie de farol, uma luz no final desse túnel, trazendo, portanto, um clima, uma sensação de que esses problemas serão superados por ambos os parceiros. Portanto, representando uma renovação, um recomeço, uma reconstrução. A Carta da Cura, a Carta da Estrela, perdão, fala de cura, de renovação, de perdão. Aqui mostra que ambos precisam se perdoarem, precisam compreender, precisam exercitar a paciência, agir com equilíbrio. Enfim, aqui traz a esperança de dias melhores para esse relacionamento. Aqui traz a esperança, aqui cria-se uma possibilidade de renovação nesse amor, de um futuro onde essa relação possa desfrutar de paz, de harmonia, de estabilidade, de equilíbrio de ambos os parceiros, ou seja, o fim desses conflitos
que haja paz, que haja compreensão, que haja paciência, que haja equilíbrio, que haja habilidade entre ambos os parceiros para lidar com essas situações, para encarar o que precisa ser encarado, equacionar o que precisa ser equacionado e resolvido, trazendo assim para essa relação um clima de paz, de harmonia, de felicidade, de contentamento mútuo, transformando essa relação numa relação onde ambos se sintam valorizados e realizados. Assim seja, e assim seja, e assim eu creio que esse momento vai chegar, ou seja, há de acontecer de fato uma renovação de ambos os parceiros, transformando esse cenário, essa relação, numa relação saudável, harmoniosa, prazerosa, onde ambos se sintam realizados e felizes ao lado do outro. Assim seja e assim eu creio que irá acontecer essa renovação e essa transformação, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me acompanham, que me ouvem no dia a dia no canal. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações. Então, você que ainda não é inscrito no canal, fica aqui o meu pedido, mais uma vez, se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.